E aí, galera, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que fazer quando passamos por um problema em nossa vida. Então, não saia daí! Problemas, os problemas. A verdade é que uma mesma situação pode ser interpretada de forma diferente por duas pessoas. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio, sabe? Cada um interpreta de uma forma. Isso porque cada um de nós enxerga as circunstâncias por meio de filtros diferentes, que podem ser crenças, sejam elas baseadas em coisas certas ou erradas, preferências pessoais, experiências boas ou ruins que nós tivemos em nossas vidas, etc. Por exemplo, acabei de colocar meu óculos de sol. Então, eu estou olhando todas as paisagens, os cenários aqui em tons de amarelo. Eu estou interpretando tudo isso por meio desse filtro aqui. As coisas deixaram de ter cor? Não, mas eu estou enxergando em tons de amarelo porque eu escolhi olhar o cenário por meio desse filtro aqui. Pronto, agora tudo voltou a ter cor. Por quê? Porque eu tirei aquele filtro e por isso a minha interpretação do que eu estou vendo mudou. Para ilustrar isso, é só olhar para essa realidade que nós estamos vivendo com a quarentena pelo coronavírus. Vamos pegar o fato de trabalhar em casa, por exemplo. Para algumas pessoas, ficar em casa está sendo ótimo. Pode acordar mais tarde para trabalhar. Aliás, eu mesma acordo 20 minutos antes de começar a trabalhar durante esse home office. Então, não precisa pegar aqueles transportes públicos lotados para se deslocar até o trabalho, pode trabalhar de pijama, etc. Para outros, trabalhar em casa durante todo esse tempo está sendo um desespero. As pessoas não querem ficar em casa fazendo reuniões por videoconferência, elas querem sair, querem ver pessoas, querem se deslocar. Isso que nós estamos falando de uma mesma situação interpretada por diferentes pessoas. Então, nós precisamos aprender a enxergar os nossos problemas com uma nova perspectiva, com os mesmos filtros que Deus enxerga. Você não consegue controlar as tempestades que vão chegar na sua vida, quão severas elas vão ser, quanto tempo elas vão durar. Você não consegue controlar o que as pessoas pensam de você ou fazem a você, mas você consegue controlar a sua atitude no que você acredita e aonde você põe a sua fé. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar aqui, que eu aprendi com o pastor Craig Rochelle, é: no meio dos problemas, use a perspectiva do propósito. Quando você busca uma razão para todas as coisas, você está buscando uma explicação lógica do porquê aquilo está acontecendo. E a verdade é que geralmente a gente não entende as coisas no momento. Mas olhar pela perspectiva do propósito te dá a esperança de que, independente do que você esteja passando na sua vida, Deus ainda pode trabalhar nisso para o seu bem. A razão foca no passado, naquilo que já aconteceu. O propósito olha para o futuro, no que Deus pode fazer na sua vida através dessa situação que você está passando. Não olhe para a sua circunstância por meio da perspectiva da dor. Olhe por meio da perspectiva do propósito. Quando a gente olha nossa dor por meio da perspectiva do propósito, a gente consegue passar por aquilo. Por quê? Porque a gente sabe que vai vir alguma coisa boa daquilo. Pega, por exemplo, uma mulher grávida que está prestes a dar à luz. Gente, a dor do parto é uma dor que falam que é terrível. Mas a mulher, ela tá ali, ela aguenta aquela dor. Por quê? Porque ela sabe que depois dessa dor, ela vai ter um filho que ela esperou durante 9 meses nos seus braços. Então ela suporta aquilo com alegria, porque ela sabe que depois daquela dor, tem um porquê, tem um propósito, vai ser bom. A dificuldade que você está passando agora, ela não é sem propósito, ela não é aleatória. Não! Deus pode ter permitido isso para te desenvolver, para te ensinar, para te fortalecer de uma maneira que só essa situação poderia surtir esse efeito. Às vezes, a preparação de Deus para algo que Ele está preparando para nós no futuro vem embalada na dor. Uma coisa muito importante é que a gente não pode tirar uma foto, vamos dizer assim, da nossa vida, do período que a gente está vivendo. Não, a gente não tem que analisar a vida pela foto, tem que analisar a vida pelo filme. A gente tem que esperar, tem que ter paciência, tem que ter um tempo. Porque aí Deus vai trabalhando e aí lá na frente a gente vai conseguir olhar para trás e ver como Deus usou aquele problema lá atrás que naquele momento você não via sentido, agora tem. Como que Deus usou aquilo para o seu bem, para te desenvolver, para te ensinar, para te amadurecer. O pastor Kyle Weideman conta em uma de suas pregações uma história muito interessante que eu gostaria de usar aqui. Ele conta que a avó dele costumava pegar os quebra-cabeças, tirar da caixa, colocar eles num saquinho e que ela fazia? Jogava a caixa fora. Então, quando ele ia lá na casa dela e brincava com quebra-cabeça, aquilo ficava extremamente difícil de montar. Por quê? Porque a foto do quebra-cabeça estava na caixa.
um monte de peça aleatória, não sabia se aquilo era uma paisagem, se aquilo era um animal, se aquilo era um objeto, enfim, e tentar encaixar e tentar achar o que era aquilo. E por diversas vezes nos sentimos assim na vida. Um monte de circunstâncias, um monte de problemas acontecendo aparentemente aleatórios que você não sabe como se encaixam, que imagem vai formar ou se encaixam. Mas Deus está vendo a grande imagem pronta, gente. Ele sabe quais as peças necessárias para montar esse quebra-cabeça e exatamente como elas se encaixam para formar uma linda imagem. Então confie que Deus sabe como e quando trabalhar perfeitamente para que essas peças aleatórias se encaixem e formem uma linda imagem. A última dica de como encarar os nossos problemas é a adoração. A adoração e a preocupação, elas não podem coexistir. Uma expulsa a outra. O pastor Caio Alemão, mais uma vez, traz uma ilustração muito legal. Imagine duas caixas de som. Uma caixa tocando adoração e a outra com barulhos. Barulho de buzina, barulho de carro, barulho de gente conversando, que representam seus medos e suas ansiedades. Quando você aumenta o volume da caixa da adoração, você vai percebendo cada vez menos o barulho que está na outra caixa, que representa a sua ansiedade. Repare que você não abaixou o volume da caixa da ansiedade, mas o som da caixa da adoração vai substituindo ele e vai enchendo aquele ambiente. Isso porque você começa a ouvir a voz de Deus, ver as coisas pela perspectiva de Deus e a paz começa a encher o seu coração, ainda que a situação não tenha mudado. A adoração não faz Deus ficar maior, mas ela muda a sua perspectiva em relação aos seus problemas e a imagem que você tem de Deus. Isso porque você passa a se lembrar quem é o Deus que está no controle, que Ele se importa sim com o seu problema, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é bom e que Ele não te abandonou, mas Ele está com você nessa tempestade. Nós não adoramos a Deus por causa das nossas circunstâncias. Não. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. E Ele é bom. Sam Rochelle disse uma frase muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: quando nós respondemos em adoração, nem sempre nossas circunstâncias mudam, mas Deus sempre muda a nossa perspectiva. E quando Deus muda a nossa perspectiva, é quando nós começamos a enxergar os propósitos dele. Então, galera, mudem os filtros pelos quais vocês estão enxergando as circunstâncias. Mudem a perspectiva ao olhar para um problema. As nossas emoções são como um carro. Ela vai te levar para algum lugar, seja mais próximo de Deus ou mais longe dele. Então, no meio do seu medo, da sua preocupação, da sua ansiedade, das suas inseguranças, pare o carro, abra a porta do motorista e convide Jesus para entrar. As nossas emoções são oportunidades para convidarmos Deus para dentro do carro e deixarmos Ele nos mover para um lugar diferente. Então, confie. É isso aí, galera. Que Deus te abençoe e não se esqueça, esteja enraizado na verdade.